as aulas de francês. E à tarde ia brincar com os meus amiguinhos e eu montei uma escolinha. Olha que legal. Né? E nessa escolinha eu ensinava francês para eles. Você aprendia de manhã, você ensinava de tarde. Exatamente. Caramba, já era aquela maneira, aquilo que o Feynman fala, né? Que é o melhor jeito de você aprender uma coisa ensinando aquilo para alguém. Você tem toda a razão, é isso mesmo que o Feynman fala, claro. Então, e foi o meu primeiro, assim, contato com ser professor, né? Então, você vê, eu tinha 11 anos de idade aí. Caramba, que legal. Era uma delícia. E a partir daí, eu vou ser professor, né? Não teve jeito. E foi assim. Então, eu fiz física, tive chances de ir para pesquisa, né? Assim, no início eu era mesmo para dar aula, então eu dava aula num colégio à noite, mas durante o dia, depois de recém-graduado, eu trabalhava no Instituto de Energia Atômica, Legal. lá na USP, que era, na realidade, ele atualmente é o IPEM. O IPEM. Instituto de Pesquisas de Energia Nuclear, né? Energéticas e Nucleares. Legal demais. Exatamente. Eu estou falando aí da época de 1965, caramba. Foi qual ano que você entrou na faculdade? Eu entrei em 62. Olha só. Na USP mesmo? Não, eu fiz o Mackenzie. Mackenzie. Eu fiz o Mackenzie. O Na Mackenzie USP, ele é muito forte na USP eu nessa fiz o mestrado depois, né? Entendi. Mas o Mackenzie é forte nessa área, né? Então, Mackenzie na área de astronomia está muito bem, né? Já há muito tempo. Tá muito bem. E foi meu primeiro contato lá com astronomia, na realidade, né? Legal. Mas até então, assim, não queria nada com astronomia, era mais física mesmo, ser professor Era e tal. física, mas depois, como eu fui trabalhar no Instituto de Energia Atômica, aí eu fui para a área nuclear, mas eu fui para a área de radiobiologia. Ou seja, eu já tinha naquela época um acordo com a biologia, né? Entendi. Mixando radiações eletromagnéticas, né? E raios gama, radiação alfa, beta e tal. E o Hulk, né? O Hulk. Podia ter criado um Hulk ali às vezes quando eu fico pensando se ele na USP não aparece uns Hulk ali de vez em quando. Então, e lá eu fazia pesquisa, sim. Aí eu fazia pesquisa e e ali nós tínhamos, como era a radiobiologia, a gente tinha um curso para os médicos, né? Em que a gente ensinava, dava as aulas para os médicos, aula para os médicos que queriam ser especialistas em medicina nuclear, né? Sim. Porque a medicina nuclear, para explicar para o pessoal, é o quê? É o pessoal da tipo radiologia, essa coisa? Então, não, medicina nuclear usa isótopo radioativo, né? São substâncias que emitem uma radiação tipo gama. césio lá, ou não? Tipo césio, tipo césio. Só que aquele é para radioterapia, né? Sim. E a gente usava geralmente trício, carbono e usava muito iodo radioativo, iodo 131, que começou a medicina nuclear com exames de tireoide, porque a tireoide capta o iodo. Entendi. Né? E cada molécula de iodo em que o iodo estava associado, né, emite uma radiação gama e você detecta, por fora. Certo. Você detecta e faz um mapeamento da tireoide. Então aí você consegue detectar algumas irregularidades, né? E moléstias, inclusive câncer. Né? Tumores e tal, ou mau funcionamento da tireoide também, hipotireoidismo, hipertireoidismo. Entendi. E tem outras doenças mais específicas. Né? Certo. Começou aí, mas a medicina nuclear, enfim, o que você recebe é uma uma injeção, em geral, ou toma via oral, ou uma injeção com material radioativo, numa quantidade ínfima, não faz mal para o ser humano, porque é uma quantidade mínima, controlada. Né? Eu mesmo, essa semana passada, fiz um exame
de medicina nuclear, agora como paciente. Como paciente. Né? Não mais como físico, né? Uhum. E, enfim. E nesse caso, como paciente, eu fiz um exame de ósseo do esqueleto, né? Para ver se não havia nenhum tumor ósseo. Entendi, Né? legal. E não deu nada, Que perfeito. Bom. Aí isso que o pessoal tomava era aquele negócio contrastante, para gerar o contraste, né? É como se fosse um contraste, só que Tá. não é um contraste, não é uma massa como é densa que absorve a radiação. Pelo contrário, aquela emite a radiação. Então você irradia de dentro para fora. De dentro para fora. Então você faz, e tem exames de coração que faz com isso, em que se verifica as câmeras do coração, as 4 câmeras, a dinâmica do sangue e tal. É um jeito de mapear o corpo humano, né? Mapear o corpo Para humano. mapear por dentro. Já que não consegue olhar, tem que usar alguma coisa, né? Faz tudo. Então, aí nessa época eu acabei, eu dava aula para os médicos ensinando como é que funcionava isótopo radioativo, como é que ele ia, o que era, como é que era o decaimento radioativo, a radioatividade, falava sobre proteção radiológica, né? Para eles não se... Porque quem toma uma radiação aí, um paciente, ele toma uma vez, 2, 3, mas quem trabalha é todo dia, né? Então tem que ter uma proteção, e tem um dosímetro, né? Sempre que carrega consigo. Enfim, tem todas umas normas, enfim. E principalmente explicando como é que era e os conceitos de medicina nuclear, né? E era isso. E naquela época, e foi interessante porque eu acompanhei toda a evolução da época, né? Legal, né?